E aí galera, beleza? Bom, na aula passada a gente falou de classes abstratas. Agora vamos complementar falando de métodos abstratos. Vamos lá. Métodos abstratos são métodos que não possuem implementação. A princípio isso aqui pode parecer estranho, mas é uma coisa muito interessante. Vamos lá. Métodos precisam ser abstratos quando a classe é genérica demais para conter a sua implementação. Então vamos ver o exemplo aqui do lado. Suponha que você tem uma classe retângulo e círculo. Retângulo tem largura e altura e o círculo tem o raio. Mas aí eu tenho uma classe genérica chamada forma. Essa classe forma ela tem cor, que é um atributo em comum a todo tipo de forma, seja ela retângulo ou círculo. Beleza. E essa classe ela também tem um método área. Só que aí, pessoal, vem o questionamento. Quanto vale a área de uma forma, sem eu especificar que tipo de forma que é? Não tem como eu falar isso. Por quê? Porque a maneira de você calcular a área de uma forma depende da forma. Então, por exemplo, o retângulo. Como que se calcula a área de um retângulo? É base vezes altura. Como que se calcula a área de um círculo? É πr ao quadrado. Então, cada forma ela tem a sua maneira de calcular a área. Conclusão, o método área aqui na classe shape, ele tem que ser abstrato. Não tem como implementar ele. A classe é genérica demais. Então, aqui na classe shape, eu vou deixar o método área abstrato e eu só vou implementar esse método nas subclasses. Bom, aí você pode me perguntar, ora, por que eu não tiro esse método área aqui então e coloco ele só nas subclasses? É aquela mesma história. Para que eu possa ter o polimorfismo a partir da classe shape, eu tenho que declarar a operação aqui, mesmo que ela não tenha implementação. É aí que entra a importância dos métodos abstratos. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso na prática e vai ficar mais claro. Beleza, galera? Vamos continuar aqui com a teoria. Se uma classe possuir pelo menos um método abstrato, então essa classe também é abstrata. Aqui não sei se deu para reparar, a classe shape eu coloquei ela em itálico. Por quê? Ela é uma classe abstrata, uma vez que ela possui um método abstrato, que também está em itálico aqui, ó, beleza? A notação UML para métodos abstratos também é o itálico. Ok, vamos lá então, vamos fazer um exercício resolvido. Fazer um programa para ler os dados de N figuras, N fornecido pelo usuário, e depois mostrar as áreas dessas figuras na mesma ordem em que foram digitadas. Então aqui, por exemplo, entre o número de figuras, no caso aqui foram duas, então o programa vai ter que ler os dados das duas figuras. Aí o programa vai escrever dados da figura número 1, retângulo ou círculo, R ou C. No caso aqui foi R, retângulo. Aí o programa vai perguntar a cor, que é black, blue ou red, no caso aqui foi black, largura 4, altura 5. Depois o programa vai pedir os dados da figura número 2, retângulo ou círculo, no caso aqui foi um círculo, que é a letra C, cor red, raio 3. Em seguida, o programa vai mostrar as áreas das figuras na mesma ordem em que elas foram digitadas. A área do retângulo de largura 4, altura 5 é 20 e a área de um círculo de raio 3 é 29,61. Beleza, vamos fazer então esse programa. Muito bem, estou aqui com o Eclipse aberto. Vamos começar criando as entidades aqui, ó. No caso, shape vai ser uma classe abstrata. Vamos lá, ó, botão direito, new class, classe shape, no pacote entities. Beleza, tá aqui. Vamos lá. Essa classe ela tem um atributo color do tipo color, que é esse tipo enumerado aqui de baixo. Então, eu vou ter que criar aqui primeiro o tipo enumerado. Vamos lá, o botão direito aqui, new, enum, vou chamar ele de color e ele vai ficar no pacote entities.enums. Beleza, vamos lá, tá aqui. Os valores possíveis aqui vão ser black, blue e red.
Agora sim, eu vou declarar na classe shape o atributo color. Vamos lá então, ó. Private color, color. Vamos dar o Ctrl Shift O aqui para importar. No caso, é a minha classe entities.enums.color. Não confunda com outra aqui, galera. Beleza? Tem que estar certinho aqui. Para essa classe shape agora, eu vou criar os gets e sets. Vamos lá, ó. Source, generate getters e setters. Tá aqui, ok. E eu vou criar a declaração do método area. Então, vai ser assim, ó. Public abstract double area. Só isso aqui, galera. Por quê? Porque o método é abstrato. Aí perceba o seguinte, ó, ele está dando um erro aqui e um erro aqui. Justamente porque o método é abstrato, então agora eu sou obrigado a falar que a minha classe também é abstrata, porque ela não tem a implementação do método, então ela não pode ser instanciada. Olha só que bacana. Muito legal, né? Para finalizar aqui, pessoal, vamos colocar os construtores. Então aqui é public shape, abre e fecha, beleza. E o construtor com argumentos. Botão direito, source, generate constructors using fields, atributo color e tá aqui. Beleza, pessoal. Vou apagar esse supper aqui que não está usando e vou apagar o espaço aqui também. Prontinho, nossa classe shape está pronta. É uma classe abstrata porque ela tem o método area que é abstrato. Vamos lá agora. Vamos criar a classe retângulo. Vamos lá, galera. Ó, botão direito aqui no Entities, New Class. Vamos criar aqui Rectangle. E agora eu vou falar que essa classe ela extends shape. Olha só que interessante. Ó. Vai começar a dar uns erros aqui. Por quê? Vamos ver o primeiro erro. Ele está falando aqui já que a classe retângulo tem que implementar o método abstrato shape.area. Como essa classe não é abstrata, ela é obrigada a sobrescrever o método abstrato da superclasse, que no caso aqui é a área. O Eclipse ele tem uma autocorreção aqui, ó, adicionar métodos não implementados. Eu posso simplesmente clicar aqui que ele já faz a implementação para mim com o override. Olha que bacana. Aqui no corpo do método ele acrescentou uma implementação padrão, mas a gente vai trocar isso daqui. Porque a área do retângulo não é 0, né? Ela é largura vezes altura. Vamos implementar aqui a nossa classe primeiro, então. Ó. Vamos lá, ó. Largura e altura. Vamos lá, então. Vamos vir aqui no comecinho e colocar private double largura e private double altura. Muito bem, vamos colocar aqui agora o construtor padrão, public rectangle, abre e fecha. Vou só colocar um supper aqui dentro. E vamos criar o construtor com argumentos. Vamos lá, o botão direito, source, generate constructors using fields. Vou marcar todos. Vou selecionar aqui o shape color e vou apertar OK. Beleza, criou aqui um construtor com os 3 argumentos, passando o color para a superclasse. Perfeito. Vamos criar agora aqui os gets e sets. Botão direito, source, generate getters e setters. Altura e largura estão aqui. Belezinha, vamos ver se deu certo. Ok. Bom, agora que eu tenho a largura e a altura definidas aqui, quem vai ser a área do meu retângulo? Eu vou mandar retornar a largura vezes a altura. Ó. Prontinho. Isso aqui é a área do meu retângulo. Classe retângulo terminada. Agora vamos fazer a classe círculo. Botão direito, New Class. No caso aqui, a classe círculo. Bom, vou começar dizendo que essa classe extends shape também. Então, beleza, ela é uma subclasse de shape. Deu o erro aqui, eu vou dizer que ela implementa o método abstrato area também. Ó. Tá aqui, muito bem. Agora vamos terminar a nossa classe. O círculo ele tem o private double radius, que é o raio do círculo. Vamos colocar o construtor aqui normal, abre e fecha e o supper aqui dentro. Vamos colocar agora o construtor com argumentos. Botão direito, source, generate constructors using fields. Vou selecionar aqui o shape com color, tá aqui, perfeito. E agora vamos colocar os gets e sets. Botão direito, source, generate getters e setters, tá aqui, no caso radius, ok, perfeito.
Quem que é a área de um círculo? Na verdade, a área de um círculo é π vezes raio ao quadrado. Então, eu vou mandar o método retornar π, que eu vou puxar aqui do math.p, vezes raio ao quadrado. Aí eu vou colocar radius vezes radius, que é o raio ao quadrado. Beleza, então essa aqui é a área do círculo, conforme a gente aprende lá na matemática. Beleza, galera, tá prontinha também a nossa classe círculo. Agora vamos implementar aqui o programa. Vamos lá. O programa vai ter que seguir esse modelo aqui. Vai começar perguntando entre o número de figuras. Então, vou colocar aqui um sysout, vou tirar o ln, abre aspas, aquela frase lá. Vou ler aqui a variável n, sc.nextInt. E agora eu tenho que fazer um for para ler as minhas n figuras. Vamos começar pedindo para o usuário digitar os dados da figura número 1. Então, vamos lá. For int i, começando com 1, i menor ou igual a n, i mais mais. Vamos pedir para o usuário digitar os dados da figura número i. No caso aqui, eu vou fechar aspas, concatenar com i e concatenar com o restante da frase. Agora, eu vou ter que perguntar para o usuário se é retângulo ou círculo. Vamos lá, então. Ó. Vamos colocar aqui um sysout, tira o ln, abre aspas, retângulo ou círculo, R ou C? Vamos ler essa resposta numa variável char.ch, recebendo sc.next.char@0. Próximo passo, eu tenho que perguntar para o usuário a cor, se é black, blue ou red. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui um sysout novamente, sem o ln, abre aspas, e eu vou colocar color, black, blue, red. E agora, eu vou declarar uma variável do tipo color, recebendo um color, vamos dar o autocompletar aqui com Ctrl espaço, é o color do entities.enums, que é a minha classe color aqui, pessoal. Confere o import aí, ó. Então, eu vou chamar color.valueOf sc.next. Então, a palavrinha que o usuário digitar aqui vai ser convertida para o meu objeto do tipo enumerado color. Muito bem, galera. Agora, eu vou ter que ler os dados da figura. Ou eu vou ler largura e altura, ou eu vou ler o raio, dependendo do tipo de figura que for. Então, eu vou testar. Se o caractere digitado aqui for R, eu vou ler altura e largura. Se não, eu vou ler o raio. Vamos lá então, galera. Ó, eu vou colocar aqui. Se o CH for igual à letra R, significa que é para ler um retângulo. Então, eu vou pedir para o usuário digitar aqui a largura, desse jeitinho aqui, e vou criar uma variável aqui, width, recebendo sc.nextDouble. Vou fazer a mesma coisa agora com a altura. Vai digitar aqui o height, e a minha variável auxiliar aqui vai chamar height também. Muito bem, nesse ponto aqui eu tenho todos os dados da minha figura. Eu tenho aqui a cor, a largura e a altura. Falta agora eu instanciar o meu retângulo e armazenar esse retângulo em uma lista, da mesma forma que a gente fez em outros exercícios passados. Então, aqui no meu exercício, eu vou declarar uma lista de figuras. Olha só, vai ser um list do tipo shape. Sempre você usa o tipo genérico aqui na sua coleção, porque você está querendo polimorfismo. Então, você tem que declarar a sua lista do tipo da superclasse. Dessa forma, essa lista vai aceitar dados de todos os tipos das subclasses. Beleza, galera? Então, a lista de shape, vou chamar ela de list e ela vai receber um new array list, abre e fecha, ponto e vírgula. Ctrl Shift O para importar isso aqui. No caso aqui do shape, é o meu shape aqui do entities.shape, não confunda. Java.util.list, não confunda também. Confere os imports aí, galera. Ó, entities.shape, entities.enums.color e aqui estão o list e o arraylist. Então, minha lista já está instanciada, começando com a lista vazia.
Quando eu acabar de ler os dados aqui do retângulo, eu vou adicionar nessa lista um novo retângulo. Vamos lá então, ó, vai ser o list.add, quem? New retângulo, olha só, retângulo. No caso aqui, pessoal, tem um monte de tipo de retângulo que já vem no Java. Então, para facilitar aqui para mim, eu já vou importar manualmente aqui primeiro o retângulo. Ó. Eu vou colocar aqui import entities.rectangle, beleza? E aqui embaixo, vamos ver se ele vai completar aqui agora para mim o construtor. Ó. Vamos ver? Retângulo. Agora sim, ele pegou o meu retângulo aqui. Ó. Tem cor, largura e altura, beleza? Do entities.rectangle. Beleza? Coloquei aqui. Color é esse objeto que eu digitei aqui. Largura está aqui e altura está aqui também. Perfeito. Ó. Então, aqui inserimos um retângulo na lista. Agora, se não foi um retângulo, esse if vai falhar e vai cair aqui no meu else. Nesse else, eu vou ter que ler o raio do meu círculo. Então, eu vou copiar isso aqui para aproveitar. Ó. Vamos lá. Ó. Aqui vai ser o raio, no caso aqui, radius, e a variável auxiliar eu vou chamar de radius também. Nesse caso, então, eu li a cor e depois eu li o raio. Eu vou ter que adicionar na minha lista um novo círculo agora também. Para facilitar aqui para mim, eu vou importar aqui o raio já direto também, galera, para ficar já fácil ali de autocompletar. Então, aqui vai ser entities.circle. Vamos criar aqui o nosso círculo agora. Vamos lá, ó. New circle, vamos ver. Esse cara aqui, do entities.circle. Beleza. A cor é essa que eu digitei aqui e o radius é esse que eu digitei aqui. Prontinho, pessoal. Vamos fechar aqui, ponto e vírgula. Então, esse for aqui, ele está fazendo a leitura de todas as figuras conforme a opção do usuário. Quando esse for acabar, eu vou ter uma lista com todas as minhas figuras dentro dela. Aqui está dando um errinho, é só colocar um fecha parênteses. Muito bem. Agora, para finalizar o programa, a gente tem que mostrar as áreas das figuras. Então, vamos lá. Vamos vir aqui, colocar aqui um sysout para ele dar uma quebra de linha. E depois eu vou dar um outro sysout, abre aspas, shape areas. E aí eu vou fazer um for na minha lista. Para cada shape na minha lista list, o que eu vou fazer? Eu vou mandar imprimir na tela o shape.area. Só isso aqui, pessoal. Muito bacana. Para ficar formatado com duas casas decimais, eu vou chamar o string.format, no caso aqui, %.2f, entre aspas, e depois sim o shape.area. Vamos rodar esse programa e ver se vai funcionar. Vamos lá. Está rodando aqui. E vamos lá então. Ó. Número de figuras, 2. Dados da figura número 1. Retângulo ou círculo? No caso aqui é retângulo. Cor. Preto, azul ou vermelho. Eu vou colocar black, que é o preto. Largura. Vamos colocar igualzinho no exercício. É 4 e a altura 5. Então, aqui a largura é 4 e a altura é 5. Figura número 2. Retângulo ou círculo? Círculo. Qual que é a cor da figura? Vai ser vermelha e o raio 3. Vamos lá, então. Aqui vai ser vermelho e o raio dela vai ser 3. Vamos ver o resultado. A área do retângulo deu 20 e a área do círculo deu 28,27. Está correto. Eu tinha colocado um valor errado aqui, mas eu que tinha errado a conta, viu, pessoal? O correto é isso aqui mesmo. Então, é 28,27 a área de um círculo de raio 3. Beleza, galera. Então, assim, nós finalizamos o nosso programa. Perceba que eu posso perfeitamente criar variáveis ou coleções de um tipo abstrato, que no caso aqui é o shape. Desde que eu instancie os objetos com tipos concretos, vai ser feito o upcasting. No caso aqui do retângulo e círculo, vai ser feito o upcasting para shape e a minha lista vai funcionar normalmente, inclusive podendo fazer o polimorfismo, como aconteceu aqui com área. O polimorfismo aqui aconteceu por quê? Porque eu tinha tanto objetos retângulo como objetos círculo.
Quando o objeto era retângulo, foi calculado a área com base na implementação do retângulo. Quando o objeto era círculo, foi calculada a área com base na implementação do círculo. E esse polimorfismo passa totalmente natural aqui pelo compilador. O compilador não sabe qual o tipo específico de cada figura da minha lista. O cálculo específico de cada área é naturalmente obtido dos objetos polimorficamente, dependendo do tipo de cada objeto. Muito legal, pessoal! Então, por essa aula é isso. O código dessa aula está no GitHub nesse link aqui, se você precisar. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!